Boa tarde, 10 de outubro. Voltamos aqui com desdobramentos jurídicos da Edson Freitas de Siqueira, Advogados Associados. Hoje vamos temperar um pouco o nosso podcast com uma situação de macroeconômica. Eu falo macroeconômica porque vamos tratarmos de algumas características e problemas do nosso mercado atual que dizem respeito não só ao sistema varejista, aos complexos varejistas que conhecemos hoje no Brasil, que afetam o mercado de bolsa de valores, como também algumas empresas que fizeram IPO, como também vamos falar até inclusive de bancos. Vou falar, é claro, do endividamento, da superestrutura, de plataformas de marketplace, de grandes estruturas que trabalhavam antes com estoque, agora não trabalham, de toda uma contextualização que resulta da dinâmica e do desvendamento de fraudes. O mercado financeiro, o mercado do varejo, quando ele adentra do sistema imobiliário, quer dizer, quando ele adentra na abertura do capital para a inclusão de sócios, venda de ações, debêntures em bolsas de valores, inclusive às vezes e na maior parte dos grandes negócios, com venda na Bovespa, simultaneamente a venda de ações que ocorram na Bolsa de Valores de Nova York, via de regra, através de ADRs, ADSs, e quando não, também na Euronext, em bolsas de valores da Europa. Até porque, poucos sabem, a Bolsa de Valores da Alemanha é dona e controladora da Bolsa de Valores de Nova York. E tudo passa a ser uma coisa só. Então, estamos sofrendo no mercado brasileiro as consequências de, eu não vou deixar de falar de circunstâncias, de criações, de aventuras financeiras que não são percebidas pelas auditorias e quando vêm e são de conhecimento do mercado, acabam derrubando todo um setor. Vou começar falando do caso das Americanas. Eu já vi isso acontecer e estudei muito e trabalhei em ações e processos na SEC há muitos anos atrás. No caso Enron, que era a maior empresa de energia dos Estados Unidos, a maior da América Latina, que acabou quebrando porque as auditorias falharam em transferir ao mercado as informações sobre irregularidade nas contabilidades dentro da Enron. Como então quebrar uma empresa de tal porte? Muito simples, errando nas informações financeiras, errando em informar ao mercado, errando ao permitir que bancos, pequenos produtores, pequenos investidores se envolvam num setor que desconhecem e quando se dão conta, todos desesperados, levam aquele setor à quebra, como aconteceu na Enron nos Estados Unidos. Pois bem, as Americanas foi algo parecido, muito bonito, uma empresa de décadas, passou a ter seu controle controlado por um dos maiores financistas, maiores investidores do mundo, que é o grupo da G3 Capital e dos sócios do senhor Paulo Lemann, que ocorreu lá dentro das Americanas, hoje todos nós sabemos. Americanas, possuindo uma grande rede de venda, né, várias lojas, passou a trabalhar com pequenos fornecedores em todo o Brasil e distribuir através de pequenas lojas, mudando do modal de mega stores, que eles tinham grandes lojas antigamente em menor quantidade, pulverizaram essas lojas a nível nacional e buscando modelos americanos, hoje porque os sócios controladores das Americanas são os mesmos sócios controladores da InBev, quer dizer, a maior fabricante de cerveja do mundo e refrigerantes, são donos da Burger King, da Heinz, quer dizer, são investidores expressivos que competem com George Soros ou quando não trabalham junto, né, com investidores desse nível. A Blackstone, as maiores empresas de investimento hoje estão trilhando um caminho lado a lado com a G3 Capital e os sócios do Paulo Lemann, que controlam também a Eletrobras hoje. O que ocorreu lá então? Com esse modelo de negócio, eles passaram a pulverizar a venda no e-commerce também, criando plataforma de venda, aproveitando a estrutura dessa rede de varejo
distribuída nacionalmente, que passou a ser favorecida por pequenos fornecedores locais. Quer dizer, eu, um produtor de copos aqui de Porto Alegre, posso vender para as americanas e as americanas vendem para o mundo através do e-commerce. Mas de que forma isso? Eles pagavam à vista? Tipo a lojas, o Grupo Avan? Eles trabalham com grandes estoques? Não. Eles criaram uma forma de vender mercadorias através da qual eles firmavam contratos com pequenos fornecedores e vendiam na sua plataforma como se deles fossem aqueles produtos. A gente entrava lá na internet, comprava lá minha xícara de café, por exemplo, pelo um valor de R$100 que fosse, e esse produto era, na verdade, de um pequeno fornecedor que entrega às americanas essas xícaras. Ele vendia a prazo, ou com cartão de crédito, pegava o resultado dessa venda, não pagava ao fornecedor, não paga ao fornecedor, isso é muito normal, porque se compra com prazos longos, para pagar em 30, 60, 120 dias, vendia no cartão de crédito a prazo e vendia para um banco esse crédito a receber com uma antecipação de recursos. Quer dizer, uma caneca que valia 99, vendia por 100, o lucro ia ser só R$1, tinha que pagar para o fornecedor daqui a 120 dias ou 90 dias essa mesma caneca, os R$99, ia receber só 100 daqui a uns 60 dias, porque era venda por cartão de crédito ou em prazo maior, vendia esse crédito para o banco por 98, daí você me pergunta, como por 98? Se tem que pagar 99? Ele antecipava o recurso, achava que ia aplicar esse recurso, 98 hoje, para render 99 daqui a 3 meses. Só que ele não pagava nem ao banco, não pagava pontualmente ao fornecedor, porque essas grandes empresas de varejo, a primeira coisa que fazem, você quer vender para mim? Eu domino o mercado. Mas você assina um contrato aqui, ó, você não pode me protestar. E se eu atrasar, você não pode gritar. Está tudo isso em contrato nessas grandes redes de varejo. Então você tem um fornecedor praticamente engessado, que necessita daquela demanda, porque trata-se daquela rede de varejo um grande cliente. Isso vai se repetir com Via Varejo, Riachuelo, Reder, Madeira, Magalu e todas essas grandes redes. Nós vamos verificar que isso ocorre. O fornecedor passa a ser um cativo, um escravo daquela rede, dado ao grande valor de compra que é feito, porque eles controlam o setor de mercado. Então se criou o que? Eu comprei do fornecedor a xícara por 99 para pagar em 3 meses. Como eu vendi num cartão de crédito em 12 vezes, eu vendo esse mesmo recebível para o banco na hora que eu vendi, com uma antecipação de recursos, um empréstimo com o banco, na verdade. O banco me compra aquele crédito e eu recebo 98, nem 99 que eu devo pagar. E vou usar esse dinheiro para alavancar meu negócio, vou abrir novas lojas ou incrementar meu marketplace e detonar. Só que isso não acontece via de regra. O que acontece? Os sócios bilionários sacam esses recursos como distribuição de dividendos e levam essa dívida para adiante. Primeiro, porque só declaram que devem para o fornecedor, para daqui a 120 dias. Como o fornecedor não está cobrando, eles não informam que passaram a dever ao banco que comprou deles esse crédito, que eles garantem a operação com o banco. Então, eles fazem uma dívida de 98, de 99, virar o dobro, porque o banco cobra juros, e juros de mercado. Então, a empresa passa a ficar com passivos omissos, porque houve um derivativo, uma duplicação daquele passivo para a venda no futuro do próprio crédito, e o crédito passa a ser um derivativo. Daí fundos de investimento investem no banco que emprestou dinheiro para essa companhia de varejo, os acionistas compram, quer dizer, eu já estou lá num investidor de um banco qualquer, induzido a comprar ações daquele banco, porque aquele banco investe naquela companhia de varejo, e o banco também já sugere que o outro investidor compre ações daquela empresa de varejo, porque ela está aumentando o faturamento, ao ponto que as americanas tinham um faturamento de mais de 23 bilhões ao ano, no momento que se descobriu que ela devia 40 bilhões. E pior do que isso, eu me relaciono com diretores de importantes bancos do Brasil. Para você ter uma ideia, quando foi desvendado
que havia essa omissão de passivo bilionário, em que pese há mais de 15 anos os sócios das Americanas venham retirando bilhões e bilhões de reais em dividendos e distribuição de lucros. Havia, por exemplo, só em Porto Alegre, a rede Americanas devia mais de 3 bilhões e meio aos bancos que tinham repassado esses adiantamentos desses créditos, dessas dívidas com os fornecedores das Americanas. Quer dizer o quê? Havia aqui em Porto Alegre, uma cidade que não é industrial, fornecedores que forneceram para as Americanas, que ficaram sem receber, em torno de 3 bilhões e meio. E esse dinheiro não vai ser pago ao banco e nem aos fornecedores, porque as Americanas entraram em recuperação judicial. Vocês imaginem o tamanho do rombo. Não se tratava dos 20 bilhões inicialmente ditos, nem de 40 bilhões previstos, mas em torno de 60 bilhões. E isso atingiu investidores no mercado de ações, nos Estados Unidos e no Brasil. E quem comprou ações da varejista viu seus assets caírem, viu seu patrimônio se diluir e ele também se endividou. Como também o fornecedor das Americanas ficou com uma dívida enorme e isso atingiu e causou recessão em todo o mercado. Daí eu pergunto, e por que então caíram as ações da Magazine Luiza, da Via Varejo, da Riachuelo? Por que a Madeira está em dificuldade? Por que as Marisas quebraram? Senhores, isso é uma questão de obviedade. Se as Americanas tinham um modelo de negócio, certamente seus concorrentes, que cresceriam em igual tamanho, têm mesmas práticas. Então os bancos vão mal com isso, os fornecedores vão mais mal ainda, e essas empresas de varejo estão nos engodando o mercado brasileiro, ao ponto de causar repercussões nas bolsas de valores em Nova York. E aí? Preocupa aos bancos também, que emprestaram esses recursos a essas empresas de varejo que hoje estão sofrendo com o crescimento de concorrentes líquidos, como o Mercado Livre, Shopee. Mercado Livre, por exemplo, por que cresceu tanto? Porque ela adotou o modelo de negócio de comprar de pequenos fornecedores, mas pagando aos fornecedores. Ela recebe e se capitaliza e paga aos fornecedores. Ela não possui uma rede de varejo enorme, tem aluguéis e quantidade de empregados que essas outras redes possuem. Portanto, a sua margem de lucro, mesmo que pagando em dia seus fornecedores, é significativa e real. E os balanços da Mercado Livre são verdadeiros. E a Shopee, por quê? A Shopee fez igual, só que ela diluiu seus negócios com os pequenos fornecedores lá na China. Se a Shopee sabe que se eu comprar até $100 lá na China, eu fabricar um produto de $100 e enviar para o Brasil de presente para alguém que comprou na Shopee até $100 um produto, eu sei que essa venda é isenta de impostos. Então o que aconteceu na China? Atentos a essa evolução do mercado, os chineses perceberam que diluindo a rede de fornecedores para pequenos empreendedores, esses poderiam enviar através da Shopee para o comprador individual que está lá no marketplace, comprando na internet, sem ter uma rede de loja, com isenção de impostos. E essa margem de lucro que deriva da isenção da pequena importação vai para a Shopee. E ela cresce, não quebra. E não se endivida, nem se envolve com endividamento com bancos, causando prejuízo aos bancos, porque também não recebem seus valores, e muito menos causando prejuízo à Bolsa de Valores do Brasil, porque as redes de varejo todo apontaram para baixo, levando bancos a diminuírem suas margens de lucros e pessoas físicas perderem seus investimentos. E a Van como fica? A Van, meus senhores, seguiu por um caminho semelhante, mas mais consistente. Vou fazer uma análise grosseira, mas eu sei, e trabalho para diversas indústrias que são fornecedores da Van, que a Van paga praticamente seus fornecedores um dia antes do vencimento. Nunca precisou dos contratos feitos por essas redes de varejo que a gente conversa, onde o fornecedor tem que esperar após o vencimento para receber e não pode sequer protestar. A Van paga em dia,
e trabalhava com um estoque de 6 meses, porque ele contava assim, ao invés de tudo que se espera de um mercado que visa esvaziar o custo fixo, a Van sim investia e investe em mega estruturas, uma rede de varejo sólida, mas com multiprodutos, calcada em pequenos fornecedores. Fornecedores, muitos deles tributados pelo regime de tributação do Simples, com menos incidência tributária, que recebem em dia, e dentro do seu modelo multimodal, um marketplace avantajado, dominou o mercado com lojas consistentes. Ela não trabalha só com vestuário, ela não trabalha só com eletrodoméstico, ela não trabalha só com produtos cosméticos, ela trabalha com todos os produtos, dando espaço a um mercado que praticamente desaparece, tendo por concorrente então exclusivamente grandes hipermercados que vendem alimentação, que a Havan chegou a vender até durante a pandemia e hoje ainda possui produtos dessa natureza. Então ela criou um nicho próprio que só concorre com os supermercados e por isso cresce, mas mesmo assim, após as eleições, com o endividamento do governo brasileiro, ele está diminuindo o seu estoque. Ele trabalha hoje quase com estoque zero, um sistema de entrega simultânea, em que pese, com essa rede enorme, ele tem uma logística extremamente dinâmica. Ele não necessita do estoque que ele mantinha, porque ele percebeu que a rede de logística dele é autossuficiente. Então, são questões que nós devemos pensar como investidores, como cidadãos, porque quem sofre ao final com essas megas estruturas e essa falta de transparência financeira pela incapacidade das auditorias independentes nos entregarem uma análise concreta dessas megas empresas de varejo, o que se percebe é que todos nós somos reféns de um mercado que começa a se instalar e começa a ser modificado. Vocês podem verificar que o Nubank, por exemplo, o banco digital, foi quase avaliado no mercado de ações com o Banco Bradesco. Mas por quê? Porque simplesmente o Nubank não tem a quantidade de agências, nem necessita. Por que surgem bancos digitais com tanto resultado? Porque eles não têm esse elefante nas costas. E porque trabalham de forma enxuta. Mas há que se ser diligente nas auditorias relativas às operações financeiras que envolvem essas megas estruturas. Porque quanto menos estrutura, também menos movimento de recursos se tem de forma estática dentro de um banco. E se o banco não tiver estoque de dinheiro também, ele passa a ser uma ficção. Então todo cuidado há que se ter também nesses novos negócios digitais. Imagina se o Banco Central hoje começa a permitir um estoque de reais digitais, não necessitando se botar dinheiro num banco. Como fica? Se eu tiver um Pix de R$1 digital, que está no Banco Central depositado, por que eu vou usar um banco? E como o banco vai ter estoque de dinheiro para trabalhar? Ele tem que ser muito enxuto. E isto nos preocupa quando a gente analisa os grandes bancos. Se chega a acontecer uma situação dessas, é um verdadeiro desastre. E desastres acontecem, como no caso das Americanas. Boa tarde, meus amigos. Vamos voltar amanhã com mais um podcast da Desdobramentos Jurídicos da Edson Freitas de Siqueira Advogados.